Pessoal, agora a gente vai falar do primeiro elemento subjetivo do tipo, o dolo. O dolo é a vontade que o agente tem de produzir o resultado proibido pela norma penal. Isso, grosso modo, é o que representa o dolo direto. Ou, por outro lado, o dolo também pode ser entendido como um dolo indireto, ou seja, o assentimento do agente com a possibilidade de produzir um resultado proibido qualificado pela sua indiferença. Então, de uma maneira geral, o dolo consiste na vontade de concretizar os elementos objetivos normativos do tipo, tratando-se de um elemento subjetivo implícito à conduta, presente no fato típico do crime doloso. Considerem sempre que o dolo é o pressuposto de uma ação que, sendo consciente, voluntária e finalisticamente orientada a um resultado proibido, anima o sujeito na consecução das tarefas para a realização daquele resultado proibido. Então o dolo é a vontade de causar, ou pelo menos diante da possibilidade de causar o fato típico, agindo-se com previsibilidade e indiferença pelos resultados, o agente ainda assim se põe em marcha para a realização do delito. Algumas teorias foram elaboradas para explicar o dolo, e no caso brasileiro nós anotamos duas delas. As teorias do dolo são as seguintes: teoria da vontade, essa explicitamente assumida pelo nosso legislador. Dolo é a vontade dirigida ao resultado. Age dolosamente a pessoa que, tendo consciência do resultado, pratica sua conduta com a intenção de produzi-lo. Dolo direto. Tá? Essa é a teoria que sustenta o dolo direto. Outra teoria, essa não adotada no direito penal brasileiro, mas que ajuda a entender um pouco sobre o que é o dolo, é a teoria da representação. A teoria da representação diz assim: haverá dolo quando o sujeito realizar sua ação ou omissão prevendo o resultado como certo ou provável, ainda que não o deseje. Isso não serve para a gente, porque na verdade o que vai qualificar essa modalidade indireta de dolo é uma outra coisa que você já vai saber. Na verdade, trata-se daquela indiferença que é a característica do dolo eventual, né? Inclusive característica essa que vai servir para diferir o da culpa consciente, certo? Essa teoria ela não tem distinção entre um dolo eventual e a culpa consciente, exatamente como eu disse para vocês. O problema aqui é que o dolo eventual, para nós, ele precisa ser qualificado pela indiferença. Essa modalidade de dolo indireto prevista pelo von Litz aqui, apesar de classicamente ligada a diversas teorias do direito penal, ela não serve para a gente porque a gente faz uma distinção entre a possibilidade de causar o resultado da culpa consciente, quando a gente não deseja o resultado, mas acaba por produzi-lo, notadamente nas modalidades de imprudência, imperícia ou negligência, ou, no caso do dolo eventual, quando a gente age com indiferença. A gente não pode considerar a mesma coisa para quem age com culpa e quem age com dolo. Eu acho essa distinção tão necessária do ponto de vista da prática que eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Aguardem. Uma terceira teoria do dolo que eu gostaria de mencionar é a teoria do consentimento ou do assentimento. Consentir na produção do resultado é o mesmo que o querer. Aquele que, prevendo o resultado, assume o risco de produzi-lo, age dolosamente. Essa sim, a teoria que, no nosso caso, explica o assim chamado dolo eventual. Modalidade de dolo indireto previsto no artigo 14. Vamos olhar o artigo 14, que a gente vai perceber que a previsão do artigo 14 ela já marca bastante o que é o dolo direto e o dolo indireto, portanto, a teoria da vontade e a teoria do assentimento, tá, gente? Vamos lá. Artigo 18, inciso 1. Diz-se o crime, 1, doloso, quando o agente quis o resultado, teoria da vontade, ou assumiu o risco de produzi-lo, teoria do assentimento. Então, essa é a primeira marca que vai distinguir as modalidades de dolo. Certo? No dolo direto, o agente quis produzir o resultado. No dolo indireto, ele não queria necessariamente produzir o resultado, mas, sendo o resultado previsível, ele agiu com indiferença em relação a ele. Mas, mais do que tudo, ele agiu. Se ele não agiu para produzir o resultado com indiferença em relação a ele, aí eu tenho efetivamente talvez uma modalidade culposa ou talvez até mesmo a atipicidade.
certo? A gente tem algumas espécies de dolo que são listadas pela doutrina. Dolo direto ou imediato, dolo indireto ou imediato, hipótese que nós já trabalhamos. Há aqui o conceito de dolo de dano, que ocorre quando a gente pratica conduta visando lesar o bem jurídico tutelado pelo direito penal, ou o dolo de perigo. O sujeito visa somente expor o bem jurídico a perigo sem intenção de lesioná-lo. Aqui, o que eu gostaria de que ficasse claro para vocês. Toda vez que a gente falar de resultado na teoria finalista da ação, a gente tem que levar em consideração que esse resultado ou é um resultado concretizado e material, ou ele é um resultado potencial. Porque se não tivéssemos aqui que considerar o resultado como pelo menos potencial, a gente não teria como falar de crime tentado, por exemplo. A teoria finalística da ação, então, ela precisa ser interpretada com esse remendo teórico de que o resultado pode ser material ou potencial. Daí que a gente admite que o princípio da lesividade, quando a gente viu lá atrás, quando estudamos os princípios do direito penal, que o princípio da lesividade ele dá aso não somente à potencial criminalização, à criminalização de crimes que causam resultado ou que ofendem bem jurídico, mas também à potencial ofensa de bem jurídico. Não é? Notadamente, os crimes de perigo têm aumentado drasticamente na legislação, o que eu considero particularmente um perigo em si mesmo. Mas isso é um assunto para uma outra hora. Talvez um vídeo só para isso também no futuro. Nós temos o que a gente chama de dolo natural ou neutro, ou seja, é aquele que possui somente dois elementos, consciência e vontade. Né? É uma concepção de dolo na qual o agente simplesmente deseja provocar o resultado e aí ele não tem outros elementos que o circundam. Particularmente, creio que isso nunca é verdade para o ser humano. Né? Eu acho que para a gente poder aprofundar a teoria da vontade do dolo, a gente precisaria estudar uma teoria psicanalítica do direito penal. Porque ninguém quer só uma coisa. A gente quer e não quer, quer e não quer. Não é assim? Quem nunca terminou um namoro e voltou depois sabe do que eu estou falando, né? E aí efetivamente sabe que vontade clara e discernível é uma coisa bastante mais complexa do que pretende o direito penal. Porém, essa é a ferramenta que nós dispomos para tomadas de decisão na esfera do direito. E aí essas simplificações acabam sendo muito bem-vindas para tornar os afazeres do dia a dia mais práticos, embora não necessariamente mais justos ou fidedignos com o que nós sabemos sobre a vontade humana, né? Já que nós estamos falando de dolo, é impossível afastar o conceito de dolo do conceito de vontade. É isso que eu queria que vocês tivessem em mente, certo? Nós temos ainda a ideia de dolo genérico e dolo específico. Nos crimes de dolo genérico, pessoal, a gente está falando da vontade de concretizar genericamente todos os elementos do tipo. Mas o dolo específico, a gente está falando de uma partícula do tipo penal que corresponde a um especial fim de agir. Uma finalidade específica. É o agente que subtrai para si ou para outrem a coisa alheimóvel. Há um dolo genérico consistente na subtração. Mas esse elemento do para si ou para outrem é o que efetivamente vai nos dar a dica de que o agente precisa de algo mais para incorrer no fato típico. A gente vai chamar isso de dolo genérico, quando se trata da generalidade da vontade do agente, subtração, mas o que vai qualificar o crime de furto de fato é o dolo específico, que é a vontade de subtrair a coisa não genericamente, mas para si ou para outrem, razão pela qual o furto de uso não pode ser punível, por exemplo, porque não há a intenção de adicionar ao próprio patrimônio ou de terceiro a coisa subtraída. Certo, pessoal? A outra coisa que é importante a gente discernir, pessoal, é que a doutrina muitas vezes vai se referir ao dolo como dolos malos, né? Esse dolo direto é o dolos malos, a vontade de produzir o resultado, certo? E a gente não pode esquecer que o dolo, ele pressupõe necessariamente a consciência do agente. O agente precisa estar consciente das circunstâncias para gerar o dolo, certo? Tanto que a gente, no futuro, vai estudar uma tese defensiva chamada erro de tipo. Por quê?
porque o agente não tem consciência da verdade acerca daqueles fatos, daqueles elementos do fato que pratica. Né? A gente sabe que isso é um elemento fundamental do dolo. Né? Então vamos supor que o agente ele mantém relações sexuais com uma jovem de 14 anos de idade. É preciso que, de 13 anos de idade e 364 dias. É preciso que, para que ele incorra no crime de estupro de vulnerável, que ele tenha o conhecimento de que aquela garota é menor, ou tenha pelo menos o potencial conhecimento disso, porque naquela condição específica é preciso que a consciência integre a componente do dolo. Não existe dolo inconsciente, muito embora exista culpa inconsciente, como nós já veremos.